Você pode abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 8. Versículos de 12 a 20, João 8, de 12 a 20. Pastor Richard está em viagem, ele está em Ivinhema, né? Está pregando, acho que é o aniversário da igreja, salvo engano. Ele tinha gasolina para ir. É um homem de fé. João capítulo número 8, versículo de número 12 a 20. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor nos diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis o meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, das ofertas, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Versículo número 12, a Bíblia diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Senhor Jesus, obrigado por estarmos na tua casa nessa noite. Obrigado pela vida de cada irmão meu que está aqui. E nós pedimos que nesses próximos minutos a tua palavra fale ao nosso coração, e que nós possamos ser mais uma vez moldados, transformados pelo Senhor, e que as verdades do Evangelho, da palavra, se tornem plenas em nós e a partir de nós. Te dou louvor e glória nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu falar um pouquinho com você hoje à noite a respeito de Jesus, a luz do mundo, e depois nós vamos ter ainda um momento muito importante ao final desse culto. Uma vez eu estava assistindo um documentário que falava das regiões gélidas do mundo, e passou um documentário de uma cidade chamada Barrow, se eu não estou enganado, que fica no Alasca. E essa cidade, porque está mais lá ao norte, né? Acho que, se eu não estou enganado, se chamam cidades setentoriais, né? Então, como ela está lá nessa localização geográfica, ela fica no alto do inverno, ela chega a ficar quase 2 meses sem o nascer do sol. 2 meses completos na escuridão, né? Faça dia ou faça noite, é sempre escuro, não tem luz. E aí eles estavam no documentário dizendo que esse ambiente externo, esse ambiente das trevas, ele influenciava diretamente no comportamento das pessoas que viviam naquela cidade. Naqueles 2 meses, né, que a cidade praticamente ficava no escuro, as pessoas passavam a beber mais, as pessoas ficavam mais violentas, aumentavam os casos de depressão, os casos de agressão, as pessoas faziam mais uso de drogas. Então as pessoas ficavam com mais a animosidade, mais a flor da pele, né? Mais brigas, mais truculência, mais discussões, mais casos registrados na polícia. Naqueles 2 meses em que a cidade ficava no escuro, né? Aquilo alterava diretamente o comportamento das pessoas. Por que isso acontece, né, irmãos? Porque nós não fomos feitos para viver nas trevas, a gente foi feito para viver na luz. O homem não foi feito para viver na escuridão, nós somos feitos para viver às claras, e a luz é muito importante na nossa vida. Eu estava assim, preparando, eu estava lembrando algumas coisas de por que a luz é importante na nossa vida. Primeiro, que luz traz vida, sim ou não, irmãos? Luz traz vida. Você faz lá a sua plantação, você precisa colocar, ela precisa ter o insumo, a semente, tudo, a terra, a chuva, mas tem que estar na luz. Você planta no lugar onde pelo menos pega um pouquinho ali de luz do sol. Não é aula de biologia, e eu nem era tão bom de biologia assim também, né? Mas tem todas aquelas paradas de fotossíntese, da necessidade que a planta de se alimentar da luz e tal. Você não vai botar assim um negócio que você precisa que floresça mesmo ali no lugar onde não pega a luz, fechado. A escuridão não traz a vida. Então a luz traz vida, a luz ilumina o caminho.
Glória a Deus por quando a gente pega a estrada de madrugada e a gente tem os nossos faróis, amém, irmãos? Aí vem aquele miserável, daquele motoqueiro de farol apagado, você fala, vai com Deus, filho, né? Isso. Tem os caras que não é motoqueiro e fazem isso também, né? Glória a Deus pelo farol que ilumina o seu caminho, naquele breu, naquela escuridão enorme. Quem nunca resolveu apagar o farol na madrugada só para ver como é na estrada, né? Dos que dirigem de madrugada. Ninguém? Só eu? Mas foi só uma vez. A Flávia não está aqui hoje. Foi só uma vezinha, só. A luz traz segurança. A luz traz segurança para nós, irmãos. Quantos de nós, quando era criança, a gente não pedia para o pai e falava assim, pai, deixa uma luz acesa. Deixa uma luz acesa para nós, não é assim? Quem nunca dormiu de luz acesa quando era criança? Isso. Eu tenho 2 pequenos, a luz fica acesa, faz 5 anos que eu não durmo no escuro lá em casa. Sempre a luz está acesa. Se você ainda dorme com a luz acesa, a gente ora por você no final. Faz alguma coisa. Mas essa sensação de segurança, só ver quando acaba a energia, né? A gente está dentro de casa, a gente já fica até meio atemorizado, assim, o inferno se levantou, alguma coisa vai acontecer, a gente fica, porque essa falta de energia deixa a gente com certos temores, né? Então luz traz vida, ilumina o caminho, traz segurança, luz traz saúde, irmãos, sabia disso? Saúde, é só você ver o inverno está chegando, começa provavelmente, talvez a pessoa que está aí, ou à sua frente, ou do seu lado, ou atrás de você, ela está assim, ó, não é assim? Está todo mundo alérgico, por que no inverno a gente fica, óbvio, tem a temperatura, mas a gente tem menos luz, quantas pessoas têm que mudar de lugares mais frios, com pouca luz, para lugares mais ensolarados, para sarar, tem gente que só sara, só melhora a saúde, quando vai para lugares ensolarados, onde ela fala, acabou aquele, né? Então, até as civilizações antigas tinham muito esse costume, o Egito, por exemplo, de vários deuses que eles tinham um deus chamado Ra, que era o Deus Sol. Era o Deus Sol, que era venerado. E no Egito, se tem um negócio que tem é sol, irmão. Então, venerar, você vê, até hoje as pessoas veneram o Deus Ra. Pega um europeu, lá de Manchester, lá no norte do Reino Unido, lá, e ele vem para a praia no Brasil, aquele solão, o que é a primeira coisa que ele faz? É isso? Venerando o Deus Ra. Não é? O sol. Nós não veneramos a Ra, tá bom, irmãos? É só essa cultura, a luz traz vidas. Talvez você foi no seu médico, você que foi fazer esse exame geral, aquele check-up, a idade está batendo, seu médico falou assim para você, pegue de 15 a 20 minutos de sol por dia. Vocês não estão indo no médico não, gente? Pega sol. Eu falo, sou branco. Eu falo, então pega o sol das 8 da manhã. Eu falo, não, é muito cedo, né? Quem que pega sol 8 da manhã? E aí no meio disso tudo, vem Jesus no versículo de número 12, e ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não estará em trevas, mas terá a luz da vida. O que estava acontecendo quando Jesus falou tudo isso? Qual a importância dele dizer isso? O que estava acontecendo era a festa dos tabernáculos, uma das festas que o povo de Deus tinha, resumidamente, porque quando eles saem do Egito e esse caminho do deserto, eles acampavam em tendas, a festa do tabernáculo, das tendas ali. Então eles habitavam em tendas e até que eles chegaram à terra prometida, e eles faziam essa festa, aonde eles traziam as suas tendas, montavam as suas tendas ali perto do templo e passavam um tempo ali, e havia um momento áureo da festa, que era quando eles saíam para o templo com umas espécies de luminares assim, né, óbvio, a fogo, e eles então iluminavam todo o templo. Você imagina a diferença que isso fazia num contexto rural, onde não tinha energia elétrica, pequenas cidades, todos ali reunidos, e de repente o templo iluminado, aquilo era o ápice da festa. E é nesse momento que Jesus se coloca, começa a ensinar no templo, e ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. É desse contexto, é disso que ele está falando. Por que eu vou dizer essa palavra e por que eu vou fazer o momento que nós vamos fazer no final? Porque a luz do Brasil é Jesus, irmãos. A luz do Brasil é Jesus. Nós vamos orar pelo Brasil no final. Você está preocupado com o Brasil, irmão? Preocupado com o Brasil, irmãos.
estou preocupado com o Brasil. E eu estava orando, né, ontem à tarde, quando comecei a escrever um pouco sobre isso, e pouco hoje à tarde, dizendo qual é a esperança do nosso Brasil? Qual é o futuro da nossa nação? O que é capaz de dissipar tantos ambientes de trevas que perduram na nossa nação e outros que se estabeleceram ao longo dos últimos anos? E não existe outra resposta. A luz do mundo, a luz do Brasil é Jesus Cristo, irmãos. Ele é a luz do mundo. Quem anda nele não anda em trevas, mas tem a luz da vida em si mesmo. Então, entender isso é entender algumas coisas importantes. Primeiro, que seguir a luz é seguir o Senhor. Luz é importante, seguir a luz é seguir ao Senhor. Então, a gente segue a luz, segue ao Senhor, isso indica que Ele vai à frente. Ele é o líder e nós seguimos os seus passos, amém, irmãos? Nós seguimos Ele, não é? Senhor, eu estou pensando essas coisas aqui, o Senhor concorda comigo? Estou pensando assim, estou querendo fazer isso, estou querendo fazer, o Senhor pode se alinhar aos meus projetos? Não é assim que se segue a luz. A gente segue a luz dizendo, onde a luz está, ali eu também estou. Eu sigo os projetos da luz, eu sigo o Senhor, que é meu mestre. Isso é andar na luz. Segundo, entender que Jesus é a luz do mundo é acreditar em Jesus como ponto de partida. Eu sou a luz do mundo. E acreditar no Senhor é o ponto de partida. Só que seguir a Jesus é chegar na linha de chegada. Chegar na linha de chegada. É redundante, mas é isso mesmo. Quantos aqui creem em Jesus? Digam amém. Ótimo, você já está no ponto de partida. Agora, para você chegar lá, não basta você acreditar em Jesus, você precisa seguir a Jesus. O cristianismo não é só crer em Jesus, não é só crer em Deus. A Bíblia fala que até o diabo crê, sim ou não? Crê e ainda estremece. Então, crer é um ponto de partida, legal, bacana, você crê, mas a luz se estabelece em mim a partir do ponto em que eu sigo. Nós estamos pregando uma série de mensagens chamada Discípulo Radical. Nesse caminho, o que Deus vai colocando na nossa vida? Qual é o próximo passo? Eu tenho aprendido, irmãos, de que andar com Jesus não é necessariamente saber tudo a respeito da nossa vida. Para você andar com Jesus, o máximo que você precisa saber é qual é o próximo passo. Sim ou não, irmãos? Pastor. Como a Bíblia fala, por exemplo, que Abraão saiu sem saber para onde ia. Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. O único passo que ele tinha é que ele tinha que sair. Os outros Jesus ia revelando no caminho. O que importa é eu ter a segurança de que o próximo passo que eu vou dar, eu estou dando nas marcas dos pés do meu pastor, do meu Senhor, do meu líder, que é Jesus Cristo. Jesus, terceiro, é a luz do mundo. Não é a luz de um grupo. Jesus não é só a luz dos crentes, irmãos. Jesus não é a luz dos batistas, Jesus não é a luz dos protestantes, dos evangélicos, dos tradicionais, dos pentecostais. Jesus é a luz do mundo. Essa é a diferença, talvez das mais significativas entre a religião verdadeira ou a fé verdadeira e a fé falsa, porque na maioria das outras religiões você tem um Deus muito local. Um Deus que se importa com determinado povo. Amo vocês, mas odeio esses. Só pode existir vocês. Se alguém se opor, você aniquila eles, passa a faca neles. Amo esta nação, mas aquelas eu não amo. Amo essa cultura, mas aquela cultura eu não amo. Amo esse tipo de gente, mas aquele tipo de gente eu não amo. Isso é um Deus local. E Jesus não é a luz de um grupo. Jesus é a luz do globo. Jesus é a luz do mundo, porque Ele ama todos e se importa com todos, inclusive com cada um de nós que está aqui hoje à noite. Ele nos ama, amou-nos primeiro, antes que a gente o amasse. Ele é a luz do mundo. Seguir a luz, e se Jesus diz que Ele é a luz do mundo, a gente tem que entender que é porque, em quarto, o mundo está cheio de escuridão moral e espiritual. Se Ele é a luz do mundo, é porque o mundo está em escuridão moral e espiritual. Por que a luz tem que vir? Por que a luz tem que vir, irmãos? Por quê, irmãos? Porque isso aqui é trevas. Porque o que há é escuridão. Muitas vezes, e a gente tem visto isso na nossa nação nesses últimos anos, muitas vezes você não sabe o quão em trevas está a moral e a espiritual do mundo, até que a verdade venha à tona. Muitas vezes você não sabe o quão em trevas está o mundo que a gente está, até que a verdade comece a aparecer.
Está tudo bem, está tudo mais ou menos bem. E aí quando a verdade começa a aparecer, quando tiram a tampa do bueiro, a gente vê todo aquele monte de rato correndo, aquele cheiro, aquela podridão. Quando a luz entra, Jesus vem, porque quando a verdade começa a aparecer, a gente começa a ver a verdade da opressão, a verdade da injustiça, a verdade da imensa corrupção que nos cerca, nas grandes esferas e nas pequenas esferas. A gente começa a colocar a nossa vida diante da luz e a gente vê que Jesus disse assim: antes de você querer tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave do seu, beleza? Então eu tenho uma palavra para te dar aqui. Nós podemos recriminar a corrupção da alta esfera? Podemos e devemos. Mas olha para a sua vida e vê se você não é um corruptozinho também. Vê se você não fura a sua filhinha também. Vê se você não para o seu carro no lugar do idoso, no lugar do deficiente. Vê se você não quer levar uma vantagem. O nosso mundo é moralmente e espiritualmente escuro. E o que acontece às vezes, por que a luz tem que vir? O que acontece é que às vezes é o mesmo que acontece com os nossos olhos quando a gente está no escuro. A gente acaba se acostumando com a escuridão. Já passou por isso? Já passou por isso? Quem aqui brincava no sítio quando era criança? Tudo urbano, né? Não, nasci em São Paulo. Ninguém aqui nasceu em Corguinho, então. Ninguém. Tem ninguém no interior. Eu brincava no quintal à noite. E você chega assim, não é? Demora um pouquinho, mas dali a pouco você acostuma. Parece que virou dia, sim ou não, irmãos? Costuma, moleque, entra pra dentro. É óbvio, entra pra dentro. Entra, e quando você bota o pé assim, aquela luzona ligada, você já teve no ambiente escuro que alguém meteu a mão na luz assim, aquilo, falou, caramba, que treva que eu estava. Muitas vezes o mundo está assim, se acostumou com a escuridão, se acostumou em viver na escuridão e fazer as obras que estão ligadas à escuridão. É por isso que a gente só consegue ver claramente o mundo e a nós mesmos a partir de Jesus Cristo. O que acontece nos dias de hoje é muito parecido com aquilo que Isaías profetizou 700 anos de Jesus e que já estava no coração do povo. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo número 5, versículo de número 20. Isaías 5, 20. A palavra do Senhor nos diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai daqueles que chamam as trevas de luz e a luz de trevas. Ai daqueles que chamam o doce de amargo e o amargo de doce. Inverteram tudo. Irmãos, é o nosso país. A gente tem carreata e passeata, a gente tem paradas para aquilo que a gente deveria fazer um funeral. A gente tem feriados para as coisas das quais a gente deveria chorar. Estamos chamando as trevas de luz, estamos chamando o choro de alegria, estamos chamando o amargo de doce. É por isso que Jesus precisa vir como luz, para dizer, não, isso é trevas. Você inverteu as coisas. A luz é importante porque andar na luz é andar, eu vou tentar resumir isso assim: luz é descoberta, escuridão é encoberta. Luz é descoberta, escuridão é encoberta. Existem, deixa eu tentar explicar isso aqui. Existem determinados tipos de pessoas que a gente consegue ver esse comportamento. Existem pessoas que são mais descobertas e existem pessoas que são mais encobertas. Tem gente, irmãos, que é evidente, ela é descoberta. Você olha para ela, você sabe se ela está com raiva, você sabe se ela está triste, você sabe se ela está bem, você sabe se ela está mal. Sim ou não, irmãos? Tem gente que o coração o rosto é a carta do coração. Então, se você cria filhos ou criou filhos, você talvez tenha tido um filho mais descoberto, um filho mais encoberto. O filho descoberto, você chega nele e fala: o que você fez? Ai, pai, eu quebrei o negócio, pelo amor de Deus, não vou fazer nunca. Confessa até o próximo. Se eu fizer de novo, o menino já se entrega, já, né, assim, ele não consegue esconder, ele é descoberto, certo? Mas por outro lado, a gente tem às vezes outros filhos que são mais encobertos. Ele botou fogo no quarto e ele está aqui, irmão, na paz do Senhor. Normal. Poker face.
que aconteceu lá? Não sei. Estou sabendo. Aconteceu alguma coisa? Não estou sabendo. Gente mais encoberta. Quer ver? Na história de Jesus, Jesus teve dois camaradas, um era descoberto e o outro encoberto. Pedro, descoberto ou encoberto? Descoberto ou encoberto, irmão? Pedro, cara, você sabe, eu vou contigo e tá, não é assim? E chorou amargamente, ele é o cara que eu tô contigo, ele é descoberto, ele tá ali, e você sabe o que está acontecendo com ele, você sabe. Agora tinha um outro que era um rato, chamado Judas. Descoberto ou encoberto? Encoberto. 3 anos, roubando. Ninguém sabe. 3 anos andando perto de Jesus, fazendo cara, tranquilo, por trás. Você está andando na luz, irmão? Porque você não consegue andar na luz se andar encoberto. Você acha que está na luz, mas você ainda está nas trevas. Só anda na luz quem é descoberto, quem é o que é. Se eu falei é porque é isso mesmo. Eu não estou dizendo da gente ser uma pessoa que não tem filtros, não é disso que eu estou falando. E eu me lembro que uma vez pregando, não sei se aqui ou lá no tempo, eu disse isso, as pessoas às vezes acham estranho, e eu digo às pessoas, eu digo assim, cara, eu prefiro que você não goste de mim por quem eu sou, do que você gostar de mim por algo que eu não sou. É melhor você não gosto do pastor Christian, cara, ele, sei lá, às vezes passa reto, não liga, sei lá, eu não gosto, não gosto, mas esse sou eu. Eu preciso mudar e melhorar? Com certeza, mas é melhor você me recriminar por algo que eu sou de verdade, e eu vivo de verdade, só que eu deito a cabeça à noite no travesseiro, irmão, e eu durmo. Porque eu sou quem eu sou no meio onde eu estiver. Eu não preciso mudar o jeito que eu falo, eu não preciso mudar o jeito que eu trato os meninos, eu não preciso mudar o jeito que eu trato a Flávia, eu não preciso, irmãos, mudar o meu vocabulário para estar aqui hoje à noite. Eu não preciso mudar as minhas músicas para vir no culto. Eu não preciso, é isso aí. Bom ou ruim é o que tem para hoje. Não é não? Agora, às vezes a gente está andando com Jesus, mas a gente não entendeu o que é andar na luz. Eu venho aqui, eu boto a minha capa, me encubro, paz do Senhor, irmãos. Aleluia, santo, 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 beleza. Chega no carro, abre o porta-mala, joga a capa dentro. A ponte que partiu. Está na luz ou nas trevas, irmão? Qual que é a sua? Só anda na luz quem anda descoberto. Se eu ando encoberto, eu não estou andando na luz, eu me engano achando que eu estou andando na luz. 1 João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andamos na luz. Por que às vezes a gente não vem para a luz? Porque a gente tem medo que as nossas trevas sejam descobertas. A gente tem medo de que a tampa do bueiro seja tirada e a luz vai entrar, irmão, e vai cheirar mesmo. Vai cheirar, não tem jeito. Mas só anda na luz quem anda descoberto. Não existe, na verdade, irmãos, os casais que estão aqui sabem disso. Não existe relacionamento saudável se eu não sou descoberto. Não existe. Sim ou não, casados? Meu, que luta é se você é casado com alguém que você não sabe o que está acontecendo com o miserável. Você não sabe. O que está acontecendo, cara? Assim, você não sabe se ele é um maníaco, se ele é um serial killer, você não sabe. Está sempre tudo bem. Como foi no trabalho? Tudo bem. Normal. É, né? Normal. Mas e tal coisa? Normal. Mas apareceu esse caroço aí no seu exame? Normal. Nenhum relacionamento, porque aí você está se relacionando com um estereótipo de alguma coisa, uma projeção que você faz, mas aquilo não é você de verdade. Então, relacionamentos que tendem a durar muito tempo são os relacionamentos que a gente sabe exatamente com quem está se relacionando, os pontos bons e os pontos ruins. Luz é para quem quer andar descoberto. Aí você diz, será mesmo, pastor, que Jesus é a única luz? Não tem luz em outros lugares?
Porque essa é a conversa que vai discorrer a partir do momento que Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Aí começa uma conversa, peraí, não é possível que só você seja a luz do mundo. Será que não existe? Jesus vai apontar 2 outros caminhos que ele tem que abordar aqui com os fariseus. Ele vai falar sobre a religião e sobre a cultura, sobre o mundo. Alguém poderia dizer assim, cara, mas não tem luz na religião? Não tem luz na religião? Você poderia dizer, poxa, isso é o que muita gente pensa da nossa cultura, até dizer, vem para uma religião, se torna batista, presbiteriano, assembleiano ou qualquer outra coisa, se batiza, faz o nosso curso, lê o nosso livro, lê a Bíblia e tal, e aí você vem, sempre nos domingos você vai numa célula, vira um carolinha, e aí beleza, você vai ser iluminado. Se torna um religioso, aprende evangeliquez, aprende todos os macetes. E aí quando eu vou lendo o texto, eu vou vendo que Jesus enfia goela abaixo dos religiosos de que religião é escuridão. Religião é trevas, irmãos. Quantas pessoas cometem inúmeras atrocidades em nome da religião? Da religião. Aí eu preciso que você volte comigo para João 8, versículo de número 13. Os fariseus, líderes religiosos, muito compromissados com a religião. Versículo de número 13, João 8, 13 diz, então lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. É a religião dizendo, você não, eu sou a luz do mundo, não, você é as trevas. Jesus vem para expor a religião e a maneira como eles não entendem aquilo que é luz. É por isso que, olha aqui para mim, nós não pregamos aqui na nossa igreja para que você se torne um religioso. Nós pregamos aqui na igreja para que você aprenda a andar com Jesus. Com Jesus, porque o que te leva para o céu não é religião. A única coisa que te leva para o céu, o único caminho é Jesus Cristo. Só Ele, irmãos. Eu já disse isso aqui. Você pode nascer na igreja, você pode ser apresentado na igreja, você pode ser batizado na igreja, você pode casar na igreja, apresentar os seus filhos na igreja, fazer boda de 50 anos na igreja, ser velado na igreja e acordar no inferno. Tomara que não seja o seu caso. Porque religião, irmão, é treva. Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo, e aí eles combatem Deus em nome de Deus, isso é uma loucura. Não, você não é, não, em nome de Deus nós te dizemos, tu não és Deus. Ele diz, peraí, como que vocês estão me combatendo em nome de Deus? Eu sou Deus. Em nome de Deus, isso é o que muitas vezes ser um religioso, em nome de Deus nós combatemos Deus. Por que o Brasil está se deteriorando tanto assim? Por que aumenta o número de cristãos e a coisa só piora? Porque nós não estamos formando discípulos de Jesus, irmãos. A gente não está formando gente que caminha com Jesus, a gente está caminhando gente que vai à igreja, que vem, que acha legal, que é cool, que é bacana e que tal, mas que de segunda a sábado, a luz não brilha. Que nas suas conversas, dentro do lugar onde trabalha, na sua gerência, nas pessoas que lidam no trabalho, não está claro e evidente que ali está um discípulo de Jesus, alguém que recebeu a luz e que agora a sua luz brilha diante dos homens, como diz Mateus capítulo número 5, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se o sal perdeu o seu gosto, para nada mais serve. Irmãos, que não é o contexto de hoje, mas Jesus estava dizendo, o mundo vai precisar ter luz a partir daquilo que vê em você, porque Cristo vive em nós, amém, irmãos? A partir daquilo que vem em você, você é o sal. O sal era usado para preservar os alimentos, para que a carne não estragasse. Então você salgava ali e tal, fazia aquele processo. Se não tem sal, a coisa vai apodrecer mesmo. Não tem sal, a nação vai apodrecer. Não tem o que conserva o sabor. A religião se opõe a Deus em nome de Deus. Versículo 14. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro. Porque não só eu, porém eu e aquele que me enviou. Ele está dizendo, eu estou aqui para dizer umas palavras que aquele que me enviou me deu, e vocês não sabem de onde eu vim, não sabem para onde vou, vocês não sabem nada sobre luz.
Continua, 17. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhe perguntaram: onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai. O que ele está dizendo para aquele que se baseia na sua religião? Você não sabe quem é Deus, cara. Você manja da sua religião, você manja dos seus paranauê aí, dos seus badulaque, mas de Deus, eles sabem o Pentateuco inteiro memorizado, eles guardam o sábado, eles guardam as tradições, eles muito provavelmente sabem os 613 mandamentos, que segundo eles estavam na Torá de Moisés, 613 mandamentos que Deus havia dado, segundo eles sabem tudo isso. E aí Jesus está dizendo: deixa eu ser claro com vocês, você pode conhecer a Bíblia e não conhecer a Deus. Eu conheço muitos ateus que conhecem a Bíblia melhor do que a gente. Você pode conhecer a moralidade e não conhecer a Deus. Tem gente que é gente boa, irmão. Tem gente que ele não precisa ser crente para ser honesto, sabia disso? Conhece a moralidade, mas não conhece a Deus. Você pode conhecer até a espiritualidade, mas não conhecer a Deus. Tem gente que é difícil explicar, porque eu não quero entrar em espiritualidade, mas tem gente que chega no ambiente e ela percebe as coisas. Não sei porquê, mas é assim. Ela tem discernimentos do Espírito, porque ela é Espírito que Deus deu, percebe ambiente de opressão, percebe ambiente de alegria, percebe que alguma coisa não está bem, tem as suas espiritualidades, mas não conhece a Deus. Não conhece a Deus. 19. Então lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: eu já li, mas quero ler de novo. Não me conheceis a mim nem meu Pai, pois se conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Proferiu essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era chegado a sua hora. Sabe por que religião é escuridão, irmãos? Porque religião nos ensina a julgar os outros. Religião é escuridão porque o que ela nos ensina? A julgar. Jesus diz: vocês julgam segundo a carne. Eu a ninguém julgo, e se julgar é segundo o Pai. A religião é escuridão porque ela não nos ensina a abrir a Bíblia para examinar nós mesmos. A religião não nos ensina a abrir a Bíblia e falar: poxa, o que eu preciso mudar? A religião me ensina a abrir a Bíblia e falar assim: eu julgo você, pecador, miserável, vai para o inferno. Julgo você, mas a mim mesmo. A Bíblia é uma arma sempre apontada para o outro e nunca é um espelho no qual eu me vejo. Sabe quando que você identifica um religioso? Quando ele acha que tudo tem que mudar, menos ele. Ele é a 4ª pessoa da Trindade. Ele é assim, né? É um semideus entre nós. Todos precisam mudar. O culto tem que mudar, a igreja tem que mudar, o pastor tem que mudar. Tudo. Mas e você? Não, eu estou bem, graças a Deus. Está safo, está seguro. Religião é trevas porque a religião nos ensina a julgar. A receita para se tornar um religioso sempre é: suponha que não é nada errado com você, que o mundo está totalmente errado e que só você é a solução. Isso é ser um religioso. E eu queria dar um conselho para você: comece a julgar você mesmo. Posso ouvir um amém? Quanto mais você julgar você mesmo, menos tempo você vai ter para julgar os outros. Porque você vai ver o trabalheira que vai dar você se julgar. E eu estou nessa faz uns 15 anos, não saí de lá ainda. Começa a julgar você. Não sobra tempo para a gente falar dos outros. Por que religião é trevas? Porque religião é controle em vez de relacionamento. Jesus não é uma religião, Jesus é um relacionamento. E o que a religião quer é controlar Deus. Não, tu não és Deus. Não é. Por quê? Porque nós não achamos que é. Simples assim. Eles querem pegar Jesus. O que está acontecendo aqui no texto? Eles querem pegar Jesus num detalhe técnico. Tu diz que és filho de Deus, mas o teu testemunho não é válido, é só seu. Era da lei de Moisés isso, porque só valia como verdade algo que alguém dissesse e outras 2 ou 3 testemunhas referendassem. Aquele cara me roubou, só era considerado verdade se outras 2 ou 3 pessoas dissessem: sim, ele roubou, para que não houvesse injustiça. Isso é uma coisa boa, é óbvio. Aí Jesus vem e dá um testemunho de si. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E eles falam assim: só você está falando. Desqualificado. Reprovou.
E aí Jesus fala, vocês não entendem nada mesmo. Volta as páginas aí é que não estava escrito ainda, né? Mas volta uns dias aí, lembra do meu batismo? Estão comigo? No momento em que eu me batizei, o que a Bíblia fala? Apareceu a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba. E aí uma voz se ouviu do céu dizendo assim, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Precisa de testemunho maior, irmãos? A Trindade é 2 ou 3, sim ou não? O Filho, o Espírito e o Pai. E eles não conseguem entender aquilo que Deus quer fazer. Aquilo que Deus quer fazer. Então o problema da religião não está na mente. O problema da religião está no coração. No coração. Você já teve que lidar alguma vez na sua vida com alguém que simplesmente decidiu não te amar? Você teve que lidar com isso? Alguém que falou assim para você, para mim você morreu. Agora, e não importa o que você faça. Não importa se você quiser agradar. Se você quiser agradar, se você quer me agradar para me reconquistar, né? Você dirige uma palavra de carinho, você está falando assim, mas não é porque você quer me dar carinho, não, porque não importa o que você faça, ela simplesmente decidiu não gostar de você, não fui com a sua cara, não gosto de você. A religião faz isso com Jesus, não importa o que ele faça, não importa o que ele diga, no coração dele eles disseram, não queremos. Não queremos. Então, muitas vezes o nosso problema não está aqui, para a gente andar na luz, o nosso problema está aqui. Sabe por que muitas pessoas não conseguem amar a Jesus? Bom, vai para a internet, mas tudo bem. Muitas pessoas não conseguem amar a Jesus, porque muitas vezes ele não é quem você gostaria que ele fosse. Você queria um Jesus, paz e amor. Você queria um Jesus assim, tá valendo. Está em casa, quer fazer? Faz. O mundo é nosso, toma de conta. Você queria um Jesus que, quase um Hello Kitty, quase um negócio assim, um Jesus assim, né? Ursinho carinhoso, um negócio mais assim. E aí Jesus vem às vezes, irmão, dá um soco no nosso estômago, hipócrita. Fala, não, isso aí. Raça de víbora, muda de vida ou vai me perder. Esse Jesus eu não quero. Só que esse Jesus é uma produção daqui. Esse Jesus não está aqui. E quem anda aqui é religioso. Quem anda aqui está andando com Jesus. Não tem outro lugar que tem luz? Será que não tem luz? No outro aspecto Jesus tem que trabalhar, que é o do mundo, da cultura. Não tem luz na cultura? Naquilo que somos, talvez haja esperança para o Brasil, na nossa cultura, na nossa própria sociedade. E aí do versículo 21 em diante, Jesus vai dizer, de outra feita, lhes falou dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Ó o povo. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de se suicidar? Porque diz, para onde eu vou, não podeis ir. E prosseguiu, vós que sois aqui de baixo, vós que sois daqui, é daqui que vocês são do mundo, vocês são dessa cultura, vocês são daqui de baixo, vocês não conseguem entender porque eu sou lá de cima, vós sois deste mundo e eu não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou o que ele começou dizendo? A luz do mundo, morrereis nos vossos pecados. Quem está aqui embaixo, quem fizer o que quiser fazer aqui embaixo, recorrendo aqui embaixo, vai morrer nos seus próprios pecados. Não tem outro caminho. Não tem outra, o embaixo dessa nossa cultura. E ele diz, eu sou lá de cima, eu sou do céu, eu sou do reino, eu sou de outro lugar, eu venho da presença de Deus. E aqui de baixo é a nossa cultura, as nossas nações, os nossos agrupamentos, os povos que se reúnem e tentam achar as suas soluções, as suas saídas, a maneira de viver, se debatem diante das duas eternas perguntas, né? Quem sou eu, de onde vim, para onde vou? E até hoje não acham resposta para isso. Diz isso aqui, se você ficar aqui, você vai morrer no seu pecado. Então, quando a gente fala de cultura, geralmente existe um dilema
quase político, mas como esse aqui é um ambiente que nós estamos felizes, eu não vou falar de política, amém, irmãos? Amém, irmãos? Estamos felizes, não estamos? Estamos indo, louvado seja o Senhor Jesus. Mas existem dois viés, nunca sei se é viés ou vieses, mas existem, isso aí, quando a gente fala de cultura, que predominam na maneira como a gente lida com o pensamento cultural. Jesus, certa vez, nos ensinou a orar assim, lembra comigo do Pai Nosso: venha o teu, seja feita a tua, assim como? No céu a vontade de Deus é feita, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então essa oração está dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Isso é a perspectiva de cultura de Deus. Venha a cultura do reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino sobre a terra, porque os reinos aqui da terra não têm luz nenhuma. Venha o teu reino. Então a gente tem que desejar, presta atenção no que eu vou te falar, a gente tem que desejar que o reino desça, não que a cultura suba. Subir a cultura é a gente pensar o que a gente quiser e achar que Jesus tem que aprovar. Não, pastor, é cultural. É cultural. No Brasil é cultural andar com roupa curta para as mulheres. É cultural, pastor. É cultural. Irmã. Eu sabia que a cultura daqui era mais importante que a cultura do céu. De verdade, eu não sabia. O que me deixa assim preocupado às vezes é que Jesus não consegue mudar nem o guarda-roupa de certas pessoas. Vai mudar a vida, irmão? Vai mudar? Não, é cultural o homem falar um palavrão de vez em quando. Irmão? Não sabia não, achei que na cultura do reino era assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Jurava que era assim, irmãos. Jurava. Não, pastor, é cultural, assim, a gente dá uma testada antes de casar para ver se vai encaixar, né? Ver se vai dar liga. Cultural, está todo mundo fazendo. Engraçado. Jurava que a cultura do reino era uma cultura de santidade. Jurava, irmãos. Tem que ler a Bíblia de novo. Não, pastor, é cultural, de vez em quando dá uma pulada na cerca. Que só homem, né? Estava dando mole, eu passei o rolo, eu sou homem. Jurava que mais importante do que ser homem era ser homem de Deus, irmãos. A gente se esconde atrás da cultura para fazer as coisas que a gente quer fazer. Mas lá todo mundo faz, pô. Aqui no Brasil isso é normal. Jurava que a cultura do reino era mais importante. Deixa eu te fazer duas perguntas, tá bom? Se você é um crente em Cristo Jesus, você já é quem você será por toda a eternidade? Se você é um crente em Cristo Jesus, você já é pelo menos um protótipo de quem você será por toda a eternidade? Existe alguma coisa no seu estilo de vida que você faz hoje que com certeza não estará fazendo na presença de Jesus no reino de Deus? Tem alguma coisa no seu estilo de vida que você faz hoje e que com certeza você não vai poder fazer na presença de Jesus no reino de Deus? Se tem, tira hoje e deixa a luz brilhar sobre sua vida de uma vez por todas. Deixa Jesus te libertar. Deixa Jesus mudar a sua vida. Você vai viver, irmão, aqui nessa cultura 70, 80 anos. Se você não fizer um negócio de muito exponencial, dali 50, 60 anos você vai ser uma sombra, um vozinho. Lembra do vô fulano de tal que passa, embora. Como que era o nome dele mesmo? Eu não lembro, Cristiano, não lembro como que era o nome daquele menino lá. Pastor Iola, passou. 70, 80 anos passou. E aí, eu tenho toda a eternidade pela frente, mas eu escolho viver aqui embaixo, os meus 70, 80 anos, andando pela cultura daqui, quando eu já deveria viver a imagem daquilo que eu vou ser para sempre. Isso é ter luz na vida. Isso é andar na luz. E aí o choque da cultura, para a gente encerrar e para a gente orar, é que a gente percebe isso hoje muito claramente no Brasil, e sempre foi assim, porque a história é cíclica, tá?
Então a cultura sempre apontou para dois caminhos. Existem aqueles que apontam para o passado, e aqueles que apontam para o passado, eles querem voltar para aqueles bons e velhos dias. Você conhece alguém nostálgico assim? Aqueles dias que eram bons, aquilo é que era a vida, as pessoas eram melhores, não tinha tanta correria, não tinha tanta coisa, e eles ficam o tempo inteiro tentando pegar a gente, levar a gente lá para o passado, aqueles dias que eram bons, aquele som de vitrola, aqueles negócios, tudo, né? Eu tenho um amigo meu que fala assim, a melhor coisa dos tempos antigos é que eles passaram. Fala assim, isso é a melhor coisa dos tempos antigos que eles passaram. Mas a cultura fica querendo, esse lado da cultura que é tido muitas vezes erroneamente como os conservadores, aqueles que querem assim, não, as coisas não podem mudar, tem que permanecer como são. Isso é um lado da cultura. E aí a gente tem o outro lado da cultura, que é o lado progressista, também conhecido na história como lado iluminista, que diz, não, aqueles dias foram terríveis, os dias bons estão pela frente, nós precisamos evoluir, nós precisamos nos modernizar, nós precisamos nos tornar mais tolerantes. Você já ouviu essa palavra? Nós precisamos nos tornar mais plurais, mais diversificados, nós precisamos assim, abrir o nosso leque, abrir o nosso pensamento, é para frente que as coisas, isso é chamado de, muitas vezes, uma psicologia evolutiva, é essa a ideia que guia muitos. Nós vamos evoluindo, a nossa psique vai evoluindo, nós vamos nos tornar assim, pessoas mais iluminadas, vamos deixar aqueles dias feudais, aqueles dias da Idade Média para trás, o jeito que seu pai fazia não serve para nada, é um novo jeito, uma nova maneira de se fazer as coisas. C.S. Lewis chama isso de snobismo cronológico. A gente sempre acha assim que o que está por vir é melhor daquilo que ficou para trás. Eles eram burros, nós somos inteligentes. Eles eram tapados, nós somos pessoas com uma cultura elevada. Eles eram tacanhas, né? Gente mesquinha de pensamento, nós temos um pensamento mais alto, mais abrangente. Te parece com os dias de hoje? E aí a batalha que fica e aí? Nós vamos voltar ou nós vamos para frente? Essa é a batalha que o Brasil está vivendo, sabia? Nós vamos voltar ou nós vamos para frente? Aí vem Jesus e diz assim, nós vamos para cima. Nós vamos para cima. Eu não sou daqui, eu sou do alto. Eu sou do alto. A luz do mundo não está na cultura. A luz do mundo não está nas ideologias. A luz do mundo é Jesus. Ele é a luz do mundo, porque toda cultura é o reflexo do coração humano. Onde houver luz nos corações, haverá luz. Onde houver trevas no coração, haverá trevas na cultura. Enquanto as pessoas não mudam, a cultura não muda. As pessoas precisam mudar. Os governantes precisam mudar no seu coração. A luz precisa brilhar individualmente sobre a vida dos homens. A nossa esperança não está na religião. Religião é trevas. A nossa esperança não está no mundo ou nessa cultura. Isso é trevas, é escuridão. A esperança não é deste mundo. A luz é para este mundo. E essa luz tem nome, ela é Jesus Cristo. Ele sozinho brilha como os raios de sol. Fique em pé no seu lugar. Apocalipse 22, 5, a Bíblia diz: então já não haverá noite, aleluia. Nem eles precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. A luz que dissipa as trevas é Jesus, irmãos, é Jesus. Hoje nós vamos encerrar o culto orando pelo Brasil. Acha uma bandeira do Brasil aí para mim, Delmar? Eu amo a minha nação. Quantos amam a sua nação? Diga amém. Eu amo o Brasil, irmão. Pátria amada, eu amo o Brasil. Eu acredito que o Brasil tem jeito. Mas o Brasil precisa olhar para cima, irmãos. Você voltar algum tempo atrás, nas nossas notas de dinheiro, tinha uma frasezinha escrita assim, ó: Deus seja louvado. Quem lembra disso? A gente foi tirando Deus de cena. Tira o crucifixo da repartição pública. Para de falar de Deus. Tirando os governantes que são declaradamente protestantes ou de alguma fé. Você vê os homens falando de Deus. Porque antigamente até quem não professava a fé falava de Deus.
Olha para os seus artistas que você venera e vê quantos deles falam de Deus. A nossa sociedade perdeu o temor de Deus. Nós tiramos Deus de cena devagarinho. Tiramos Deus das repartições públicas, tiramos Deus da escola, tiramos Deus das conversas. Não vamos falar sobre isso aí não, cara. Vamos falar sobre outras coisas. E a gente vai, em nome de uma tolerância, se tornando intolerante. O problema do Brasil não é se ele vai para trás ou para frente. O problema do Brasil é que ele não está indo para cima. Eu amo a minha pátria. E a minha pátria precisa de Jesus. Ele é a esperança das nações. A Bíblia diz, em seu nome as nações colocarão a esperança. A esperança do Brasil é Jesus, irmãos. É muito provável, tomara a Deus que não, mas é muito provável que dias muito difíceis ainda venham sobre o Brasil. Porque mudanças profundas só acontecem a partir de muita dificuldade, muita luta. O Brasil precisa de mudanças profundas, sim ou não, irmãos? Precisa, independente, irmãos. Esquece esse negócio de, eu não estou falando, eu tenho posicionamento político, eu sou politizado, mas eu não estou falando aqui de lado A ou de lado B. Eu estou falando daquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que uma nação que teme ao Senhor, essa é uma nação abençoada. A Bíblia diz que a nação tem que andar em justiça, em retidão, tem que cuidar dos pobres, e o Brasil não está assim, você sabe disso, independente do seu. Eu não quero falar de quem vai assumir poder, o que eu quero é que Jesus venha à cena da minha nação. Ele é a esperança dos caminhoneiros, Ele é a esperança do nosso presidente, Ele é a esperança dos nossos senadores, Ele é a esperança do STF, é Jesus, irmãos. Se a luz não brilhar sobre o coração dos homens, nós estamos em maus lençóis. A minha oração é para que tenha sido que no meio dessa loucura que o Brasil está nessa última semana, e que muito provavelmente vai perdurar ainda alguns dias, eu não sei quanto tempo, que de alguma forma a luz brilhe. Como que a luz vai brilhar, irmão? Como que a luz vai brilhar? Jesus vai descer do céu? De novo, sim ou não? Sim ou não? Só se for para levar a gente embora. Jesus era 1 com 12. Sim? Só hoje aqui nós temos pelo menos umas 700 luzes que vão brilhar em Campo Grande. A luz brilha a partir de nós, irmãos. A partir de nós. Sai daqui e começa a dizer, Senhor, me usa na minha nação. Eu não posso mudar tudo, mas eu posso mudar uma realidade. Eu posso orar com os meus funcionários, eu posso orar com a minha família, eu posso proclamar Jesus, eu posso viver com justiça, com retidão, eu posso fazer com que minha luz brilhe. E se a igreja do Senhor Jesus decidir brilhar como luz neste mundo, então há uma esperança para o Brasil. Eu queria interceder pela nossa nação para a gente ir embora. Podemos fazer assim? Erga suas mãos no lugar onde você está. Vamos orar pelo Brasil, irmãos? Comece a orar no seu lugar. Intercede pelo Brasil, irmão. A esperança do Brasil é Jesus. Erga a sua voz, irmão. Nessa noite, diga, Senhor, sara a minha nação. Oh, Jesus, sara a minha nação. Oh, Jesus, sara a minha nação. Sara a nossa terra, Senhor. Sara a nossa nação. Olha o Senhor, irmão, intercede pelos homens poderosos da nossa nação, por aqueles que fazem as leis da nossa nação, pelos caminhoneiros, que são as vias pelas quais o Brasil gira. Os alimentos chegam ou deixam de chegar, é a via pela qual passa. Ore para que Jesus brilhe no coração deles. Ore para que o Senhor traga bom termo. Ore para que haja no coração dos homens um arrependimento pelos seus atos de maldade. Ore para que haja uma volta do coração da nossa nação para o Senhor, para os princípios de Deus. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O Brasil precisa de Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo, Ele é a luz da nossa nação, Ele é a luz do sudeste, do centro-oeste, do norte, do nordeste e do sul.
Ele é a luz dos caminhoneiros, Ele é a luz daqueles que precisam do combustível para andar amanhã, Ele é a luz daqueles que estão perdendo a sua produção por causa de tudo que está acontecendo, Ele é a luz daqueles que estão sendo privados, Ele é a luz dos desempregados, Ele é a luz daqueles que padecem da enfermidade porque não tem assistência à sua saúde, Ele é a luz do mundo. Tu és a luz do mundo, Senhor, e nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, arranca o Brasil das trevas, arranca a nossa nação das trevas, Senhor. Ó Pai amado, a gente percebe as trevas reinando, ó Pai amado, na política, na cultura, na educação, homens e mulheres entregues às suas paixões, a seu bel prazer, mas nós te clamamos, ó Pai amado, faz um milagre no Brasil, que Jesus brilhe, que homens e mulheres de Deus se levantem para proclamar a única esperança que existe, que é Jesus, a começar em nós que estamos aqui nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Nós queremos uma nação igualitária, que ame o próximo, que zele pelos menos afortunados, que zele pela igualdade, que proteja, que cuide. Nós queremos governantes que tenham princípios morais e éticos corretos, homens que estão lá, ó Pai amado, porque foi Deus quem os permitiu estar lá. A tua palavra diz que nenhum governante sobe ao poder sem que Deus deixe. Nós te pedimos em nome de Jesus que esses homens possam cair em si mesmos, sabendo que vão prestar contas a Deus pelas suas atitudes. Muda a sorte do Brasil. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar a mim, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Que o que está acontecendo na nossa nação nesses dias seja para que os homens se convertam dos seus maus caminhos, para que o temor de Deus volte à cena no Brasil, e para que a luz de Jesus brilhe sobre a vida dos homens e desfaça toda a escuridão. Salva a nossa nação, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no Brasil como é no céu, em nome de Jesus. E a nós, igreja do Senhor, que a nossa luz resplandeça diante dos homens. Nos dê, ó Pai amado, palavras que são como sal e luz. Nos dê atitudes de gente que já conheceu a luz e que não deposita a sua esperança na cultura e no mundo, mas deposita a sua esperança naquele que veio do céu, desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Nele está a nossa esperança, nele nós confiamos. A nossa cidade celestial vem do céu, conforme diz Hebreus. Eu sou a luz do mundo. Se alguém andar em mim, não terá trevas, mas terá a luz da vida. Oramos pelo Brasil nessa noite em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo. Abraça esse brasileiro que está aí do seu lado. Diga para ele assim: Jesus é a luz da nossa nação. Amém, irmãos?